Olá pessoal, voltando aqui para a segunda parte do nosso vídeo. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o lucro operacional e o lucro operacional líquido. Bom, o que essa informação traz para a gente? Aquele resultado que a empresa conseguiu alcançar considerando-se apenas apenas a sua atividade fim. Por que é importante ver isso? Para ver se a empresa consegue obter um resultado com aquilo que ela se propõe a fazer. Porque eu poderia, por exemplo, ter uma empresa que tem um resultado ótimo. Só que a gente investiga e vê que esse resultado vem de uma equivalência patrimonial, que é um resultado positivo em uma outra empresa, por exemplo. Daí eu vou calcular o lucro operacional dessa empresa e vejo que ela teve prejuízo operacional. Então, pelo menos naquele exercício, a empresa não foi bem. Não quer dizer que ela é inviável, mas naquele exercício ela não conseguiu produzir um bom resultado. Isso pode fazer essa análise olhando para a tua própria empresa, olhando para uma outra empresa que tu quer comprar, ou que tu está de olho para poder de repente investir. Aí vai da criatividade de vocês, a partir desse exemplo, enxergar onde que a gente pode usar isso. Só que eu quero ver a qualidade desse lucro. E o lucro é uma medida muito pobre. Por alguns motivos eu vou só citar um, que é um exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar com pessoas físicas, tá? O João emprestou R$ 100 para alguém e dali a um mês recebeu 120. Então ele teve, entre aspas, um lucro de 20. Já o José emprestou R$ 1.000 para uma pessoa e dali a um mês recebeu 1.150. Então, entre aspas, de novo, ele teve um lucro de 150. Se eu fosse pegar o lucro da minha empresa e comparar com outra do mesmo setor, olha porque isso seria pobre. Voltando ao exemplo aqui. Se eu olhar João e José, quem teve maior lucro? José. Ah, então o José está melhor que o João. Ou seja, a empresa B estaria melhor que a minha. Só que não, porque a rentabilidade, na verdade, o retorno de João foi de 20% ao mês. Já José teve uma rentabilidade de 15%. Ou seja, se José emprestasse para a mesma pessoa que João, ele teria um lucro ainda maior que esses 150. Ele receberia, na verdade, 1.200, né? Teria um lucro de 200. Então, é por isso que a partir do lucro operacional líquido que a gente vai ver alguns indicadores, que aí sim eu vou poder comparar com empresas do setor ou outros investimentos disponíveis no mercado. Isso é interessante de analisar porque imagina, tu tens uma empresa e se ela não dá a rentabilidade mínima que tu espera ou que tu já tem disponível no mercado, às vezes até com risco menor, por exemplo, se um título do governo está rendendo mais que a tua empresa, cara, se essa empresa não tem um potencial, tu não consegue fazer ela melhorar esse resultado, fica na praia tomando gelada e investe nos títulos do governo. É mais ou menos por aí. Por outro lado, não. Tu pode ver que naquele exercício não foi tão viável, mas tu vai buscar maneiras de melhorar esse resultado. Como? Ou pelo lado do passivo, tentando diminuir os custos de financiamento, ou pelo lado do ativo, tentando aumentar a receita. E aí que vai aumentar esse teu indicador de rentabilidade aqui. Vamos falar agora sobre os indicadores, analisando eles a partir desse balanço patrimonial simplificado, que é composto por um ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Todos os valores que eu capto estão representados no lado direito, e tudo aquilo que foi investido e se materializou está aqui no lado do ativo. Então, o que significa o ROA? Considerando todo esse valor aqui materializado da empresa, todo o seu ativo, deu uma rentabilidade de 3,11. Imagina que esse valor aqui que o João emprestou, os R$ 100, fosse todo o ativo dele e ele teve o lucro dele de 20. Então, de todo aquele ativo dele, ele recebeu 20%. É mais ou menos isso. De tudo aquilo que a empresa tem, ela tem uma rentabilidade sobre esse valor de 3,11%. E o ROI? No ROI, eu vou considerar apenas aquele capital que eu tenho que remunerar. Então, o que vai sair daqui? Vai sair o passivo de funcionamento, porque eu vou considerar apenas o passivo oneroso. Empréstimos, financiamentos e debêntures, que é o capital que eu tenho que remunerar
ou os bancos ou aqueles detentores das debêntures, e o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios, que eu também tenho que remunerar. Então, de tudo aquilo que eu captei para investir na minha empresa, eu tive uma rentabilidade de 3,36. E o ROE? O ROE é a mesma ideia, só que a gente vai considerar apenas os valores dos donos da empresa. Então, vou pegar o patrimônio líquido e ver a rentabilidade sobre o patrimônio. Então, de todo aquele valor que os sócios investiram, teve uma rentabilidade nesse exercício de 10,36. Daí, a partir desses indicadores, agora eu posso sim comparar. Se a outra empresa tem um ROA melhor do que o meu, ela for do mesmo setor, quer dizer que eu tenho que buscar uma maneira de fazer esse ROA aumentar. Agora vamos partir daquele exemplo. Você é dono da empresa e está tendo um retorno sobre o valor que você investiu de 10,36% ao ano. E digamos que tem um título do governo que paga 15% ao ano. Ou seja, vai para a praia tomar gelada e bota lá o seu dinheiro nos títulos do governo. Inclusive é bem menos arriscado, né? Dificilmente o governo vai deixar de pagar. E agora o GAF, que é o grau de alavancagem financeira. Esse indicador vai nos mostrar se o dinheiro que eu captei junto aos bancos e as debêntures, ou seja, o passivo oneroso, se ele está contribuindo para aumentar o retorno dos sócios. Ou seja, eu não posso pegar um empréstimo tão caro para a empresa a ponto de comprometer a rentabilidade dos donos, porque o objetivo da administração financeira é maximizar o retorno dos donos. Ou seja, eu captei recursos de terceiros, o passivo oneroso que está representado aqui, e ao investir esse valor na operação da empresa, vai dar um resultado. Se esse resultado for maior que o custo que eu tenho que pagar para o banco, parte desse resultado vai aumentar o retorno sobre o valor investido dos sócios. Certo? Até já vou deixar de alerta que muita gente respondeu nos diários que o GAF representa um indicador de risco. Mas olha só, se a empresa pegou 1 milhão emprestado de banco e vai ter que pagar juros de 200 mil, por exemplo. Então ela vai pagar 1 milhão e 200 depois para o banco. O montante do mil mais de 1 milhão mais os 200 mil de juros. Só que digamos que ela botou aqui nas operações da empresa e deu um retorno de 10 milhões. Isso é arriscado para a empresa? Pô, claro que não. Ela está conseguindo dar um retorno muito maior do que o valor que ela tem que pagar para o banco. Então ela vai conseguir cobrir esses custos e ainda vai sobrar algo de retorno para aumentar o valor dos sócios. Qual que é a fórmula? ROE sobre ROI. E se esse indicador for maior que 1, quer dizer que foi benéfico. Ou seja, a empresa tomou uma boa decisão em tomar capital de terceiros e investir na sua operação. Se for igual a 1. Se for igual a 1 é indiferente. E se for menor que 1? Se for menor que 1 não foi uma boa decisão. Porque o custo desse dinheiro é maior que o resultado que esse dinheiro investido na empresa consegue dar de retorno. Eu criei aqui uma forma de tentar mostrar isso para vocês. Digamos que eu tivesse um indicador representado por ROE sobre ROE, ou seja, considerando só o retorno do capital próprio. Esse indicador daria 1, obviamente. ROE sobre ROE, essa divisão daria 1. Mas olha só, eu tenho um indicador representado por ROE sobre ROI, que é o GAF. Então eu tenho só capital próprio em cima, embaixo eu tenho próprio de terceiros. Ou seja, quando eu boto o de terceiros, me dá maior que 1 esse resultado. Então foi benéfico para a empresa. Vocês acabando o repositório de conceitos, eu estou elaborando aqui várias formas de interpretar e enxergar esses indicadores. Daí eu vou fazer um quiz. Então até lá, pessoal. Valeu!